O céu da Galileia escureceu cedo naquela noite. Prólogo. O silêncio, antes do amanhecer. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Lucas 5:3. Ainda era madrugada quando a brisa cortava o silêncio com sua respiração úmida e salgada. O mar da Galileia se estendia como um espelho escuro, imóvel, onde o céu ainda não ousava nascer. À beira da praia, as pegadas da noite estavam frescas na areia, marcas de redes arrastadas, de pés cansados, de esperanças que não se cumpriram. Ali, tudo começava. Não com peixes, nem com multidões, nem com milagres, mas com o cansaço, com a frustração, com um homem chamado Pedro e sua embarcação, que naquela noite voltava sem nenhum peixe. Às vezes, Deus não inicia a sua obra onde a força humana triunfa. Ele prefere o terreno da exaustão, onde já não há mais planos, onde os recursos acabaram. Ele não se revela no barulho das vitórias, mas no sussurro do limite. Enquanto os outros pescadores celebravam os frutos da madrugada, havia um barco à parte, silencioso, recolhido, encostado na margem como um altar esquecido. Nele estava tudo em ordem, mas nada havia sido conquistado. Era o símbolo de uma tentativa frustrada, de uma noite longa que terminou sem recompensa. E foi ali que Jesus entrou, sem aviso, sem exigências. Apenas entrou e pediu permissão para usar o que não deu certo. Esse é o ponto de partida desta história. Uma história real, bíblica, sagrada, mas também profundamente humana. Porque, no fundo, todos nós temos nossas noites infrutíferas. Todos nós sabemos o que é dar tudo de si e voltar com as mãos vazias. Todos nós enfrentamos aquela margem em que não temos o que oferecer. E todos precisamos aprender o que Pedro aprendeu. A ausência de resultados não é ausência de propósito. Aquilo que não deu certo para nós pode ser o exato ponto de partida para o que Deus vai fazer. Então venha comigo. Vamos até a beira do mar. Antes que o sol nasça, antes que as redes transbordem, antes que tudo mude, há uma história prestes a ser contada. E Deus quer começar justamente por onde você achou que tinha terminado. Capítulo 1. A noite do nada. O céu da Galileia escureceu cedo naquela noite. Uma camada espessa de nuvens cobria as estrelas, e o luar parecia ausente, como se até ele tivesse decidido não aparecer para aquela pescaria. Pedro lançou as redes pela primeira vez ainda antes da meia-noite. O barulho da malha caindo na água quebrava, por instantes, o silêncio do lago. Tiago e João remavam com vigor, e o barco, já gasto pelo tempo, rangia em protesto a cada movimento mais brusco. Nada. Lançaram novamente, e outra vez, e mais outra. Em locais diferentes, em direções distintas. O cansaço foi entrando nos braços, depois nas pernas, e por fim no peito. A conversa cessou. As piadas entre os amigos deram lugar a suspiros abafados. Onde estão os peixes? Pedro olhava para a água e via apenas o reflexo do que não compreendia. Ele conhecia aquele mar. Cresceu pescando ali. Sabia ler o vento, a corrente, o movimento sutil das ondas. Mas aquela noite o desmentia. A natureza, que tantas vezes fora sua aliada, agora o ignorava como um estranho. Pior do que não pegar nada, era saber que deu tudo. As horas avançaram sem recompensa. Cada lançamento parecia mais pesado que o anterior. As mãos doíam, as costas ardiam. O silêncio falava alto. Talvez seja só uma noite ruim. Talvez a culpa seja minha. Talvez Deus tenha se esquecido de mim. Pensamentos assim se misturavam à brisa fria, enquanto Pedro enxugava o suor e o desânimo com o mesmo pano. Não era só sobre peixes. Era sobre esforço e ausência de resposta. Sobre tentar e não ver retorno. Sobre dar duro e não ter o que levar para casa. No fundo do barco, suas ferramentas estavam em ordem. As redes estavam limpas, bem trançadas. Os remos firmes. Nenhum erro técnico. Nenhuma falha humana evidente. E ainda assim, nada. Vamos encostar, disse Pedro por fim com a voz rouca. Tiago e João não discutiram. Também estavam exaustos,
Já não havia esperança nas mãos, apenas obediência mecânica. Remaram até a praia, onde outros barcos já começavam a retornar, e ao contrário deles, cheios. Era difícil olhar para os lados. Ver os colegas sorrindo, vendendo os peixes ainda vivos, sendo recebidos com alegria pelos filhos. E ele, com um barco seco e um coração encharcado de frustração. Encostou o casco na areia, desceu em silêncio e começou a lavar as redes. Movimento automático. Ritual de quem tenta fingir que foi só mais um dia. Mas não era. Pedro não sabia que aquela seria a última noite em que ele pescaria daquela maneira. Que o fracasso daquela madrugada estava abrindo espaço para o chamado mais transformador da sua vida. Que os olhos do Messias já estavam o procurando no meio da multidão. Ainda havia cheiro de esforço no ar. As mãos estavam ásperas, o corpo curvado pelo peso do nada. Mas o céu começava a clarear, e os passos de Jesus se aproximavam da praia. Capítulo 2. Um barco em ordem, um homem em ruínas. O sol começou a nascer timidamente, como quem respeita o silêncio de uma praia ainda cansada da madrugada. Uma névoa leve pairava sobre as águas. As primeiras gaivotas riscavam o céu, anunciando o novo dia com seus gritos cortantes. Pedro terminava de enxaguar as redes. Dobrou cada uma com cuidado e as colocou sobre o banco de madeira, no fundo do barco. Organizou os remos paralelamente. Verificou a âncora. Varreu a areia úmida que havia entrado. O barco estava limpo, alinhado, impecável. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, um homem em frangalhos. Ele se sentou na beira do casco e ficou olhando fixamente para o horizonte. Não havia mais movimento no mar. Apenas a repetição das ondas lambendo a margem, como um lembrete de que a noite não voltaria para lhe dar uma segunda chance. Talvez na noite seguinte. Talvez na próxima lua cheia. Talvez nunca mais. Pedro apoiou os cotovelos nos joelhos e escondeu o rosto entre as mãos. O cheiro do sal misturava-se ao suor, e havia uma dor quieta em seu peito, não de fome, mas de impotência. Quem depende do trabalho para viver sabe o peso de não ter nada para levar. E então ele ouviu. Passos. Muitos. Vozes misturadas. Um burburinho crescente vindo da vila. Olhou de relance e viu um grupo se aproximando. Homens, mulheres, crianças. Todos seguindo um homem que caminhava à frente com passo firme e calmo. Jesus. Pedro já o conhecia de vista. Alguns dias antes, Jesus estivera na casa de sua sogra, e ela fora curada de uma febre violenta. Desde então, Pedro o observava com curiosidade e cautela. Havia algo em seu jeito, algo que desafiava as categorias habituais. Mas agora ele vinha direto em sua direção. Jesus parou alguns passos antes do barco. Olhou para Pedro com um olhar que não pedia explicações. Não julgava, apenas atravessava. Pedro se levantou sem saber o que dizer. Suas mãos ainda estavam molhadas, seu rosto abatido. Jesus olhou o barco. Depois olhou para Pedro. Este barco é seu? É, respondeu Pedro num fio de voz. Posso usá-lo? Pedro hesitou. Olhou para o mar, depois para o banco de madeira onde suas redes secavam. Está limpo, está vazio, murmurou mais para si mesmo do que para Jesus. Jesus concordou, como quem reconhece exatamente o que procurava. Então é o lugar perfeito. O mestre entrou no barco sem cerimônia. Não exigiu aplausos. Não fez promessas. Apenas entrou. Pedro instintivamente empurrou o casco e entrou também, tomando o remo. Conduziu o barco alguns metros para dentro da água, o suficiente para que a brisa carregasse a voz daquele que estava prestes a falar. A multidão se assentou na areia. Crianças se amontoaram na frente, olhares fixos, respirações suspensas. E ali, no palco improvisado de um pescador frustrado, Jesus começou a ensinar. Capítulo 3. A palavra que rema. Mais fundo. O barco balançava suavemente sobre as águas. A brisa vinda do leste acariciava a superfície do mar e levava consigo cada palavra que saía da boca de Jesus. Pedro permanecia sentado, próximo à popa, segurando o remo apenas por hábito. Seu olhar ora se fixava na multidão na praia, ora se voltava para o homem à sua frente. Tão sereno, tão cheio de autoridade e tão diferente de todos os mestres que já ouvira. Jesus falava como quem sabia o que havia dentro do homem,
como quem lia as rachaduras da alma com a mesma naturalidade com que se lê os ventos no mar. E então ele começou. O reino de Deus não começa nas conquistas, disse ele, de pé no barco, com os olhos fixos na multidão. Começa no lugar onde nada parece dar certo. Começa quando você tenta e não consegue, quando você entrega tudo e volta com as mãos vazias. Pedro levantou os olhos. Aquilo soava pessoal. Bendito é o homem que volta da noite com o barco vazio, mas ainda ouve a voz de Deus pela manhã. As pessoas na praia se entreolharam, tentando captar o sentido. Mas Pedro entendeu. Deus não despreza o cansado, continuou Jesus. Ele não ignora os que trabalharam duro, mas não colheram nada. Pelo contrário, é justamente nesses corações que ele entra primeiro. O coração de Pedro apertou. Muitos querem ser cheios, disse ele com a voz firme. Mas poucos estão dispostos a estar vazios. Porque o cheio resiste, mas o vazio se entrega. Pedro abaixou o olhar. Aquilo parecia uma descrição exata do que ele sentia, do que ele era, do que não tinha conseguido. Vocês pensam que Deus está em busca dos fortes, dos capazes, dos bem-sucedidos? Prosseguiu. Mas eu lhes digo, o Pai se revela aos que reconhecem sua fraqueza. Ele chama os que falharam. Ele levanta os que caíram. Ele faz nova toda a rede que já foi rasgada. Silêncio. O mar estava quieto, a multidão atenta. Mas dentro do barco, um homem estava sendo remado por dentro. Há pescadores nesta praia, continuou Jesus, que passaram a noite tentando. Mas o que Deus preparou não virá do esforço, e sim da obediência. Quando a palavra comanda a rede, os peixes respondem. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele sabia que aquilo não era só uma metáfora. E quando Deus trouxer abundância ao seu barco, finalizou. Lembre-se, não foi o seu esforço que fez acontecer, mas a escolha dele de se manifestar justamente no seu cansaço. A voz de Jesus cessou. A multidão permaneceu em silêncio. Nem as gaivotas ousaram cantar. Pedro apenas chorava. Não de tristeza. A palavra havia ido mais fundo que todas as redes daquela madrugada. Capítulo 4. Lança de novo Pedro. Ainda tinha os olhos fixos no mar, tentando absorver as palavras que ouvira. A voz de Jesus ecoava em sua mente como o som das ondas quebrando por dentro. Mas então Jesus se virou para ele, com aquele olhar direto, inescapável. Simão, disse chamando-o pelo nome. Vá mais fundo e lance as redes para pescar. Foi como uma pedra jogada no lago de sua lógica. As ondas da razão logo vieram. Mais fundo? Agora? O sol já apareceu. A maré não é boa. Acabei de limpar as redes. Estão secas. Tentei a noite toda. Pedro demorou para responder. Não por desrespeito, mas porque lutava contra o que conhecia. Tudo em sua experiência dizia que era inútil. Mas algo lá no fundo, talvez o tom de voz, talvez o que sentiu durante a pregação, o impedia de recusar. Respirou fundo. Engoliu o orgulho. E disse, Mestre, trabalhamos duro a noite inteira e não pegamos nada. Fez uma pausa. Olhou nos olhos de Jesus. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Foi mais que uma decisão. Foi uma rendição. Pedro remou novamente. Tiago e João, observando da margem, estranharam o movimento, mas o seguiram sem questionar. O barco avançou até a mesma região onde tantas vezes tentaram naquela noite, o lugar do fracasso. E ali, naquele mesmo ponto, Pedro soltou as redes. O silêncio durou alguns segundos. Depois, um tranco, outro mais forte. As cordas começaram a se esticar. As boias afundaram. As redes puxavam o barco como se tivessem vida própria. Pedro arregalou os olhos, sentiu as fibras cedendo, os nós apertando. João, Tiago, venham rápido! Gritou. Os companheiros correram com outro barco e juntos começaram a puxar a rede. Era tanto peixe que as bordas das embarcações afundavam. O casco de Pedro rangeu com o peso. Os homens riam e gritavam, confusos entre o espanto e o esforço. Nunca tinham visto nada igual. Pedro parou por um momento e olhou para Jesus, que permanecia no barco, observando tudo com um sorriso. Foi então que caiu em si. Não era sobre peixes, era sobre ele. Pedro se ajoelhou ali mesmo, com os joelhos molhados,
cercado por peixes, remos e companheiros ofegantes. Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Ele não conseguia sustentar o próprio olhar. O milagre o fez perceber quem ele era, e mais ainda, quem estava diante dele. Mas Jesus se aproximou, colocou a mão sobre seu ombro e disse: Não temas, de agora em diante, você será pescador de homens. Pedro não entendeu tudo naquele instante, mas entendeu o suficiente. Jesus não queria só seu barco, queria sua vida. E naquela manhã, no mesmo lugar onde tudo havia falhado, nasceu um novo propósito. Capítulo 5. Quando o barco, não importa, mas o barco estava cheio. Os peixes se debatiam, escorregando entre as redes e escorrendo água pelos bancos. O chão da embarcação era uma mistura de escamas, cordas molhadas e suor. Era o tipo de cena que qualquer pescador sonharia viver. O lucro daquela pesca sustentaria sua casa por semanas, talvez até mais. E, ainda assim, Pedro não olhava para os peixes. Seus olhos estavam fixos em Jesus, como quem acabara de despertar de um sono profundo. Algo havia mudado. O vento seguia o mesmo. O mar continuava o mesmo. Os companheiros riam empolgados com o milagre. Mas Pedro não era mais o mesmo homem que entrou naquele barco algumas horas antes. Ele sentia isso. Como se todo o seu interior tivesse sido revirado. Como se aquele momento estivesse escrito muito antes de ele nascer. Jesus não falava mais, apenas o observava. Seu silêncio era mais eloquente que qualquer discurso. Era como se dissesse: Viu o que posso fazer com o lugar que te frustrou? Agora imagine o que posso fazer com você. Pedro abaixou os olhos, ajoelhou-se novamente. Não pelo milagre, mas pela presença. Não pela rede cheia, mas pela alma que, enfim, encontrou o que sempre buscou. A praia começava a se agitar com a movimentação dos outros pescadores e moradores da vila. A notícia do milagre se espalhava, mas nada disso importava. Pedro respirou fundo e olhou em volta. Seus companheiros também estavam em silêncio agora. Tiago, João, todos perceberam que algo transcendente havia acabado de acontecer. Não era mais sobre trabalho, nem sobre provisão. Era sobre chamado. Jesus desceu do barco e começou a caminhar pela praia, tranquilo, como se o maior milagre do dia não tivesse sido encher barcos, mas tocar corações. Pedro desceu logo em seguida, pisou na areia e olhou para trás. O barco estava cheio, mas não valia mais nada. Ele sabia que não era mais ali que sua alma pertencia. Ele sabia que tinha sido chamado para algo que não se pescava com redes, chamado para seguir, para aprender, para servir. E então ele o fez. Deixou tudo. O barco, os peixes, a profissão, a estabilidade, e seguiu Jesus, como quem não precisa mais de explicações. Como quem finalmente entendeu o motivo de ter remado tanto em vão. Como quem trocou a segurança das margens pela fé nas palavras de um carpinteiro que andava sobre as águas. Naquela manhã, Pedro não ganhou uma pesca milagrosa. Ganhou uma nova identidade, e pela primeira vez, ele estava cheio, mesmo deixando tudo para trás. Capítulo 6. Os barcos ficaram na praia. A luz da manhã já era clara quando Pedro deu os primeiros passos atrás de Jesus. Não havia pompa, nenhum protocolo, apenas pegadas na areia sendo desenhadas e apagadas pelo vento. Tiago e João logo se juntaram a ele em silêncio. Não perguntaram onde iam, nem por quê. Era como se soubessem que aquela não era uma caminhada qualquer. Era o começo de tudo. Atrás deles, os barcos permaneceram na beira do mar. Imóveis, cheios, abandonados. Outros homens correram até eles admirados com a quantidade de peixes. Alguém comentou que havia dinheiro ali. Alguém se ofereceu para negociar. Um garoto apontou para Pedro chamando-o de louco, mas ele não olhou para trás. Os barcos ficaram na praia. Essa frase, mais tarde, ecoaria como poesia nos ouvidos dos discípulos. Sim, eles deixaram o sustento, o planejamento, a rota traçada. Abriram mão do controle, das redes e dos cálculos. Mas encontraram algo que o mundo jamais poderia medir. Um novo caminho, uma nova missão, um novo nome. Pedro não sabia o que enfrentaria. Não sabia sobre cruzes, prisões, perseguições ou milagres futuros. Só sabia que algo havia queimado dentro dele.
algo que não permitia mais que ele voltasse a viver como antes. Jesus caminhava à frente com passos simples, mas cada passo era um convite para ir além da lógica, além da profissão, além de si mesmo. As pegadas de Cristo guiavam seus pés, mas as palavras dele guiavam sua alma. Não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro não sabia ainda o que isso significava por completo, mas sabia que não podia ficar. Sabia que aquele carpinteiro de Nazaré havia feito mais do que encher seu barco. Havia tocado sua essência. Porque quando Cristo chama, não é para remendar o que já temos. É para nos reconstruir por inteiro. E assim começa a verdadeira jornada. Epílogo. O barco que ele escolheu. Ele podia ter escolhido qualquer barco. Havia dezenas deles naquela manhã espalhados pela praia. Alguns cheios de peixes, outros cercados de ajudantes. Outros mais belos, maiores, mais equipados. Mas ele escolheu o que estava limpo, mas sem frutos. Organizado, mas frustrado. Vazio de resultados, mas disponível. Jesus não escolheu o barco mais bem-sucedido. Ele escolheu o que estava disponível, vazio. Porque para Deus, o fracasso não é critério de exclusão. É terreno fértil para transformação. Pedro não sabia, ao lavar suas redes, que lavava também a última lembrança de uma vida velha. Não sabia que o barco, que até então representava sua sobrevivência, estava prestes a se tornar um púlpito nas mãos do Cristo. E você? Talvez esteja remando há anos, tentando alcançar metas, respostas, provisões. Talvez tenha limpado suas redes 1000 vezes e ainda voltado de mãos vazias. Talvez tenha planejado tanto e se frustrado mais ainda. Ou talvez você esteja exatamente onde Pedro estava, com um coração cansado e um barco encostado na margem. Se for esse o caso, escute. Jesus ainda escolhe barcos assim. Ele ainda anda pela praia da existência, entre multidões que o seguem, mas olhando fixamente para aqueles que não têm mais nada, a não ser um coração que pode ser dele por inteiro. Ele não precisa do seu desempenho. Ele não busca seu sucesso. Ele não exige que você esteja pronto. Ele só pergunta: posso entrar no seu barco? E se a resposta for sim, prepare-se. Porque ele vai te levar mais fundo. Vai te ensinar a lançar a rede não por lógica, mas por fé. Vai te mostrar que o milagre não está na quantidade de peixes, mas na qualidade da entrega. E, acima de tudo, vai te chamar para segui-lo. Pedro seguiu. Deixou tudo. E jamais se arrependeu. Hoje, o mesmo chamado ecoa até aqui, entre as páginas deste livro e os cantos da sua alma. Você pode continuar tentando sozinho, ou pode permitir que o Cristo entre no seu barco. Só você pode decidir. Mas uma coisa é certa: se ele entrar, nada mais será comum. Considerações finais. Você chegou ao fim desta história, mas talvez esteja apenas começando a sua. Durante essas páginas, acompanhamos Pedro em sua noite de frustração, sua manhã de encontro, seu milagre inesperado e sua decisão radical. Mas tudo isso só foi possível por um motivo. Ele permitiu que Jesus entrasse. A grande virada na vida de Pedro não foi o barco cheio. Foi o coração quebrantado. Foi o momento em que ele olhou para o Mestre e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus, como sempre faz, respondeu com graça: Não temas. Essas duas frases, uma humana, outra divina, continuam ecoando até hoje. Talvez, como Pedro, você tenha vivido noites sem peixe, sem resposta, sem retorno. Talvez tenha um barco limpo, arrumado, mas que não tem saído do lugar. Talvez tenha até desistido de tentar de novo. Mas saiba, Deus ainda chama pessoas como você. Jesus ainda entra em barcos como o seu. E quando ele entra, ele não está em busca de desempenho. Ele está em busca de disponibilidade. Se há algo que esta história nos ensina, é que Cristo nunca desperdiça um barco disponível. Ele nunca ignora uma alma quebrada. Nunca rejeita um sim, mesmo sussurrado entre lágrimas. Pedro disse sim e seguiu. Nunca mais foi o mesmo. E você? Se essa história tocou você, se algo dentro do seu coração foi remexido, então não feche este livro como se ele terminasse aqui. Talvez seja agora que a sua jornada com Jesus realmente comece. Diga a ele: Senhor, entra no meu barco e se prepare, porque o que ele fará a partir disso será muito maior do que você pode imaginar.